Vou bater um papo agora com a Leilani de Paula, que já está conosco. Leilani, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Cenário novo? Estamos aqui com o nosso farol itinerante. Estou no outro home office hoje. Leilani, Ótimo. direto ao ponto. Direto ao ponto. Nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, falamos de relacionamentos amorosos e agora eu pergunto para você: amizade tóxica existe? Amizades tóxicas existem. E eu costumo perguntar qual é a média das suas amizades, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós nos relacionamos com mais frequência ou diariamente. Então, qual é a sua média? Qualquer relacionamento tem que haver troca, de dar e receber. Qual é a troca que você oferece e o que você vem recebendo dos teus amigos? Em cima disso, vamos falar um pouco mais sobre a identificação dessa amizade tóxica. Quais são os caminhos? Na verdade, você vai ter que aumentar o teu radar, vai ter que mudar a tua crença, você vai ter que ter uma percepção que você de repente não tem, vai mudar as suas lentes sobre amizades, porque às vezes nós repetimos também um comportamento de querer ajudar todo mundo. Aquela síndrome da ajudadora, da salvadora. Então, quando a gente tem esse comportamento de querer ajudar demais, ou curar os outros, ou salvar os outros, geralmente são pessoas que se aproveitam dessa sua bondade, dessa sua caridade. Então, nós precisamos também entender sobre essa dinâmica, sobre dar e receber. Se eu estou oferecendo uma ajuda, essa pessoa, de alguma forma, ela tem que ser grata e saber retribuir. Se não houver essa dinâmica, você vai adoecer, porque você só está entregando e você não está se abastecendo. Porque eu não digo que é que tem que ser equivalente, essa troca tem que ser na mesma moeda, são gestos. Um muito obrigado, é uma pessoa extremamente grata. Então, não é porque eu te dei uma coisa que é caro, eu também preciso receber algo caro. Não é esse tipo de valor, não é precificado esse tipo de comportamento, né? São coisas que são valorosas e que não tem preço. Então, de repente, eu tenho uma amiga que tem condição, sim, de fazer algo por mim que eu estou precisando, que possa ter um preço naquilo, mas eu posso retribuir isso de uma outra forma. Mas quando não há essa retribuição e esse movimento da minha parte ao receber algo, alguém sai machucado nessa relação e isso não vai durar por muito tempo. E ali já fica uma relação tóxica, ali já não está na mesma equivalência do dar e receber. Eu demorei para entender isso porque eu também tinha uma necessidade muito grande de ajudar todo mundo e não estava olhando para mim, que era uma maneira também de fugir dos meus problemas. Quando você quer salvar o outro, quando você quer ajudar o outro, você não tem muito tempo para olhar para você. Então isso distrai um pouco a sua necessidade de se autoconhecer. Leilani, você já deve ter ouvido falar, e muitos daqueles que nos acompanham também, tenho certeza que já ouviram falar da tal da Síndrome de Estocolmo, né? A Síndrome de Estocolmo é aquela situação onde a vítima de um sequestro acaba valorizando o seu sequestrador. Em alguma Sim. medida, essa questão do relacionamento tóxico, algumas pessoas podem sequestrar o nosso equilíbrio emocional, ou seja, ditando, falando o que a gente deve fazer, o que a gente deve evitar, e a gente confia cegamente nessa pessoa, e aí, como você falou, a gente perde a própria identidade para tomar algumas decisões. Sim, o que eles sequestram da gente? A nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E a gente fica dependente dessas pessoas, porque a gente já não acredita na nossa opinião. A gente precisa sempre validar a nossa opinião com o nosso amigo, com o nosso parceiro. Então, esses comportamentos, né? Quando a gente está nessa relação em desigualdade, a gente vai se perdendo de si. É como se a nossa opinião precisasse sempre de uma validação e uma comprovação do outro para ter certeza de que aquilo que eu vou fazer está certo. E isso não é bom, porque você está sempre vítima de alguém, de um amigo, de um pai ou de uma mãe, ou de um namorado, de um marido. Então a gente vai perdendo sim a nossa força, nossa autoestima,
nossa autoconfiança de ir para a vida, de ir para o mundo e tomar as nossas decisões, assumir a rédea da nossa vida. E isso vai adoecer de alguma forma. No primeiro momento, você acha que você tem alguém que possa contar, ele é teu amigo, ele está me ajudando, mas muitas vezes os amigos ali, eles optam, eles te dão por exemplo, faça isso ou faça aquilo para que ele tenha um ganho secundário com isso. Eu já tive uma vez uma amiga, tive várias amizades tóxicas, viu, Roberto? Mas a gente não entende muito disso. Eu já tive relacionamentos, amizades, eu sou uma vítima disso aí, eu caía no meio disso fácil, né? Mas uma vez eu pedi a opinião de uma amiga para escolher uma roupa comigo. Fui até a loja, olha, tinha o preto e o branco, o que você acha que fica mais bonito? Eu estava em dúvida, mas eu já tinha uma opinião formada sobre o que ficaria mais bonito em mim. Só que eu precisava tanto da validação da minha amiga que eu permiti que ela escolhesse. E no fundinho eu queria outra. Só que daí eu percebi que, ok, eu comprei porque eu tive a opinião dela, eu não estava com a minha autoestima talvez alicerçada para que eu pudesse falar, não, esse é melhor, mesmo discordando dessa sua melhor amiga. Ao passo que eu comprei essa roupa, ela já na semana seguinte já pediu emprestada para ir num casamento. Então, na verdade, ela escolheu para ela usar, não para mim. Então isso ficou muito claro. E eu lembro que nunca usei nunca combinava essa peça com as minhas roupas e eu colocava no corpo, é como se aquilo não fosse para mim. Então, olha que coisa, ela escolheu pensando no casamento que ela iria na outra semana, não que aquela roupa ficaria melhor na melhor amiga dela. Então, isso é uma das histórias que eu teria para contar aqui, mas eu sempre fui vítima de muitas amigas que a gente virava as costas e estava falando mal. Mas a hora que eu olhava, amiga, te amo. Então nós temos essa hipocrisia muito clássica, principalmente os adolescentes, né? Começa na vida ali da escola. Começa tudo isso ali no grupinho das escolas, e começa essas chateações na nossa vida logo cedo, né? Só que a gente não tem essa maturidade de entender. Muito ciúme, muita invejinha, muita crítica, ou pessoas que se fazem de vítima para você o tempo todo socorrer, e ela cansa, você drena a sua energia para aquela amizade. Um dos parâmetros muito importantes para você avaliar é o quanto aquela pessoa suga a tua energia. E de uma forma, às vezes, inconsciente, sabe, Roberto? Você volta pesado para casa. Porque um amigo, um momento ou outro, precisando de você, ok, eu vou dar meu ombro amigo para ele, com certeza. Ela está precisando, ela está numa fase muito difícil da vida dela. Que amiga eu seria se eu não estivesse ali para acolher os teus sentimentos naquele momento? Agora, uma pessoa que todo dia se vitimiza e quer que você dê colo todos os dias, de repente você não está bem também, você quer ser ouvida. Então, tem pessoas que sentam numa mesa para tomar um café com as amigas, o assunto é ela. Às vezes a gente até tenta falar de outra coisa, ela volta para ela. O gancho é sempre a vida dela. Ela só quer falar, desabafar e não faz terapia, mas quer fazer terapia em grupo com as amigas e se torna uma pessoa tóxica. Porque o que é importante? A vida dela. Ela quer resolver a vida dela com as amigas. Então, por favor, eu preciso que vocês me ajudem a resolver a minha vida. Mas ela nunca está disposta para ouvir. Então, isso também é um amigo tóxico. É uma relação que não tem compensação, não tem equilíbrio, né, Roberto? Mas quem nunca foi vítima de uma relação tóxica? E quem, às vezes, diz que sabe perceber isso rapidamente? Hoje eu consigo perceber, hoje aos 40 anos de idade. Mas quantas amizades nós fomos ali empurrando, levando, e de repente, não, mas ela não fez isso, se justificando, racionalizando o comportamento da amiga que escolheu a roupa que era para ela, mas achando, não, mas acho que ela fez isso, mas não foi por causa disso. Por quê? Porque a gente não quer tomar uma atitude radical de cortar. Então a gente vai dando chance, dando chance. E nessa tentativa de você agradar e dar chance, quem está se desvalorizando e perdendo energia, drenando energia, é você. E eu digo, más companhias estragam hábitos úteis. Até para você mudar um hábito, emagrecer, ficar bonita, até nesses momentos que você precisa tomar decisões radicais, onde você vai se beneficiar, vai ficar mais bonita e mais magra, cuidado, porque sempre tem uma amiga ali que vai boicotar a sua dieta, a sua academia, e sempre vai dar um jeitinho ali de falar que você está magra demais, parece anorexa. Então,
cuidado com esses comportamentos de mulheres que querem te destruir, sim, porque elas são invejosas, são pessoas que não estão de bem com a vida delas. Então, se você tiver um movimento que vai mudar a sua vida, ela vai perder a amiga, porque ela vai falar assim: não, ela não pode mudar, ela tem que continuar comigo aqui nessa situação que está ruim para as duas. Para a gente encerrar, uma última observação. Você pode sugerir, por tudo que você está falando, para que os pais também observem as amizades dos seus filhos no ambiente escolar, porque tem sempre aquela máxima, né? Ah, fulano fez, então eu vou fazer também. A mãe de fulano deixou, o pai de fulano foi para não sei aonde e tal. Vale essa observação nos filhos no ambiente escolar, Melanie? Muito, tá? Muito. Tem que tomar muito cuidado. O que os nossos filhos estão ouvindo, fazendo, assistindo, e quais são os amigos, o tipo de conversa. Porque eu percebo que quando o meu filho de 7 anos está longe de professoras e um pouco mais longe ali dos pais, muda até a forma deles se comunicarem. Eles começam a usar umas gírias. Então eu percebo, aqui a gente não está na escola, a gente pode falar. Eu falei, olha, isso não é um comportamento adequado. Você tem que ser quem você é em qualquer lugar. E você não pode olhar para ver se pai e mãe está ali observando, ou você tem uma professora, então aqui eu posso. Então eu sempre oriento ele que é importante ele ter uma personalidade para que ele tenha caráter. E as crianças hoje são alvos, sim, de muitas crianças ali pequenas já estão desenvolvendo certos comportamentos que, se não houver um acompanhamento psicológico, isso pode se agravar num transtorno de personalidade, sim, porque muitos pais trabalham, muitos pais estão ausentes, e quem está educando os nossos filhos é youtubers, é aparelho eletrônico, e isso está construindo uma informação, uma psicoeducação falha, porque é o que nós não temos, uma psicoeducação. E quem tem que fazer isso é pai e mãe. Então, nós temos que estar atentos sim, nos comportamentos. E muitas crianças, desde pequena, quando o pai e mãe chegam, elas mudam de comportamento e até o tom de voz. Eu já percebi muito isso de criança. Já trabalhei com muitas crianças em recreações, escola, em clubes, em hotéis. Pai e mãe chegava, parecia uma lady. Virava as costas, mudava o vocabulário, o xingamento, e muitas vezes os irmãos, um agredia o outro longe do pai e da mãe. Então, nós temos que tomar cuidado com os comportamentos, sim. E eu lembro que uma vez uma amiga minha falava: deixa eu ir escondidinha ali, para ele não me ver ali, que eu quero observar o comportamento do meu filho quando eu não estou por perto. E é justamente isso, observar os nossos filhos. Essa observação é muito importante. Ver como eles se comportam quando os holofotes não estão neles, né? As luzes se apagam. E é importante, sim. E houve um acidente na nossa cidade, houve um assassinato na nossa cidade, e o pai relatou semana, aqui, nem, acho que tem 2 semanas, e o pai deu o seguinte relato, que esse menino era amigo do filho dele, tinha 20 anos, o adolescente tinha 16, convivia na casa dele, almoçava, jantava, parecia que eram amigos. E foi brutalmente esfaqueado na nossa cidade. Eu falo, que amizade é essa? Onde estavam esses pais que não perceberam nada sobre isso? Então, olha só, um filho, um adolescente de 16 anos, perdeu a sua vida para um amigo que provavelmente ali sentiu alguma inveja de alguma coisa, ou simplesmente por ter um lar amoroso, um pai e a mãe amorosa. Então, gente, a gente tem que estar atento, sim, porque a gente não vê o coração das pessoas, e os nossos filhos podem ser as vítimas dessas pessoas abusivas e com comportamentos, transtornos que hoje é muito comum na nossa sociedade. Mais uma vez um show de bola, Leilani. Muitíssimo obrigado. Você é valente, inclusive, para enfrentar, né, expor esses temas que nem sempre são fáceis, né, da gente falar e Não. principalmente da gente perceber também, né? Nós precisamos, porque se a mente adoece, o corpo adoece, você vai ficar de cama, vai ter depressão por conta dessas trocas irregulares, desequilibradas, que a gente mesmo se propõe, por falta de uma percepção do outro. Você me ajudou eu tenho que tomar uma decisão ao longo da semana, você me ajudou exatamente a tomá-la nesse instante, Sim. porque
tem que pôr na balança, tem que pôr na balança, e eu já tinha tomado previamente uma primeira decisão, e você me ajudou a reforçar exatamente isso que eu tenho que fazer ao longo dos próximos dias. Delanir, voltaremos a falar sobre o universo feminino na próxima quinta-feira aqui no nosso Farol. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se cuida, estaremos juntos na quinta. Estaremos juntos. Até quinta-feira.